Estamos de volta com a Agenda Judiciária e você fica agora com o quadro Justiça em Foco. O nosso convidado no quadro Justiça em Foco de hoje é o juiz Eduardo Pio Mascarenhas e a gente vai falar sobre uma decisão recente do STF pela prisão após condenação em segunda instância. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, eu gostaria que o senhor nos explicasse primeiro como que é um processo, né? Só para a pessoa entender, para depois a gente falar sobre essa mudança. Tá. O processo ele inicia normalmente com a abertura do inquérito quando a autoridade policial tem notícia do crime. Após ter sido feito o inquérito, é remetido à Justiça, que encaminha ao Ministério Público. O Ministério Público oferece a denúncia. A denúncia consta a descrição dos fatos e a tipificação legal que a pessoa que ela incorreu. Após isso, ela é citada, ou seja, ela é comunicada que existe o processo e é aberto um prazo para que ela apresente a defesa preliminar. Nessa, ela pode requerer diligências, ela pode apresentar testemunhas e apresentar toda a matéria de defesa que ela acha pertinente. E no decorrer do processo, é feita toda a instrução, é verificada as provas dos dois lados, do Ministério Público e da defesa. Ao final, após isso ter sido assegurada a ampla defesa do réu, é proferida uma sentença. Dependendo do tipo de crime, tem variações de alguns tipos. No caso de crimes comuns, a sentença normalmente ela é condenatória ou absolutória. No caso dela ser condenatória, a parte ela pode recorrer dessa sentença. Com recurso, o tribunal vai reexaminar tudo, ele vai reexaminar os fatos, ele vai reexaminar as provas e ao final ele confirma a sentença condenatória ou ele modifica, ele absolve, reduz a pena. Isso de recorrer acontece com frequência, né? É normal, mesmo porque a parte ela pode recorrer mediante simples declaração do réu. O réu fala que quer recorrer, o recurso ele tem que ser apresentado as razões e as contrarrazões por parte do Ministério Público, caso de sentença condenatória, certo. E o tribunal vai reapreciar tudo. Sim. Então, o que é importante ressaltar nisso? Em que foi facultado ao réu toda a possibilidade de provas em relação à inocência dele. Feito isso, o tribunal reexamina tudo que ele quis provar. E se porventura comprovar a condenação, agora com essa decisão do Supremo, após essa confirmação pelo tribunal, vai poder ser expedido um mandado de prisão para o cumprimento da pena. O que isso significa? Significa que vão ser evitados aqueles recursos de que às vezes a parte se valia para que adie ou procrastine o cumprimento da pena. É importante ressaltar alguns pontos. Primeiro, que os recursos que são encaminhados para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça, eles, em princípio, não têm efeito suspensivo. E os dois tribunais, eles não vão reapreciar provas. Então, o que acontece? As provas foram produzidas e chegou-se à conclusão que o cidadão é culpado. E aí inicia-se o cumprimento após a confirmação pelo tribunal. Existem situações excepcionais em que o Tribunal Superior ele pode conceder efeito suspensivo. Então, a alegação de que poderia colocar um inocente na cadeia, que isso aí cercearia o direito de defesa, não me afigura razoável. Muito antes, pelo contrário. Afigura a situação atual em que vai dar uma efetividade à justiça, vai haver uma punição dos criminosos. O que a gente tem visto muitas vezes é que a pessoa é condenada e fica anos a fio recorrendo e tentando todo tipo de procrastinação para evitar o cumprimento da pena. E essa foi o maior motivo dessa decisão da STF? Foi o maior motivo, foi evitar que a pessoa fique recorrendo de forma indefinida, que gera descrédito da justiça, gera sensação de impunidade. Agora, com essa nova decisão, vai acabar com isso. E tem outro ponto que é bom ser ressaltado também, é que isso não fere o princípio de inocência. Tá? A pessoa ela teve o direito assegurado a produzir todo tipo de prova para provar a inocência dela. E o tribunal confirmou isso. Os tribunais superiores, eles não vão reapreciar a prova. Eles vão simplesmente analisar outros aspectos. E o que eu já disse anteriormente, friso, é que se porventura o Tribunal Superior achar que é um caso assim, que pode ter alguma dúvida, que pode acarretar algum prejuízo, ele pode conceder efeito suspensivo ao recurso extraordinário, ao recurso especial, e isso vai evitar que a pessoa seja presa. Então, em condições excepcionais, ele pode fazer isso. Sim. Agora, a praxe vai se tornar uma situação diferente. A praxe vai ser, após o julgamento pelo Tribunal de Justiça, a pena vai ser cumprida. Começa a ser cumprida logo de imediato. Exatamente. Essa decisão é recente e a partir de que momento ela começa a valer? Já está sendo já vai feito valer dessa e forma? ela vai ter um efeito vinculante aos tribunais, ou seja, os tribunais vão ter que cumprir.
Antes não, antes ficava uma situação que não tinha obrigatoriedade. Agora, com efeito vinculante, todos os tribunais vão ter que cumprir isso. Então, na sua opinião, foi uma boa decisão? Acha foi uma que vai... boa decisão. Inclusive, a gente observava que muitas vezes tinham recursos que eram meramente protelatórios, exclusivamente para evitar o cumprimento da pena. Evitar também que a pessoa tivesse a reincidência, ou seja, a reincidência ela só ocorre após o trânsito julgado da sentença, se ela cometer um outro crime após o trânsito julgado da sentença. Então a gente observava que às vezes os advogados ficavam tentando adiar isso para que não houvesse reincidência, simplesmente para que a pena não começasse a ser cumprida. Dessa forma, eu acho que vai dar uma efetividade à justiça. Ele já não vai ser mais réu primário se acontecer? Não é bem isso, assim, seria uma questão que ele iria já começar a cumprir a pena, ele já iria para a cadeia, certo. Então não teria essa questão dele poderia ficar na rua cometendo outros crimes, que ainda seria considerado primário. Não, acabou o julgamento pelo Tribunal de Justiça, já poderá haver o início do cumprimento da pena. Isso realmente, eu tenho a impressão que vai diminuir a sensação de impunidade e vai haver essa impressão da sociedade em que quem cometeu um crime é punido. Certo. Só para a gente finalizar, doutor Eduardo, esse processo, né, para ter tido essa decisão do STF, foi um processo longo? Isso foi analisado de que forma? Não, isso começou julgando um habeas corpus do Estado de São Paulo, em que após o julgamento o Supremo Tribunal entendeu que era o caso de, após o julgamento pelo Tribunal de Justiça, que a pessoa iniciasse o cumprimento da pena. Após essa decisão, houve um questionamento por parte de um partido político e por parte da Ordem dos Advogados questionando isso. E agora, em recente decisão, houve a confirmação, por 6 votos a 5, no qual ficou estabelecido que essa nova figura, que o cidadão que é condenado após o julgamento pelo Tribunal de Justiça, ele inicia o cumprimento da pena. Fica melhor para o judiciário, fica melhor para a população. Isso que é o importante, fica muito melhor para a sociedade. Também é uma questão da efetividade. Então a decisão foi preferida pelo Tribunal de Justiça, ela vai ser cumprida. Tá certo. Doutor Eduardo, obrigado por ter vindo e explicar para a gente essa recente decisão aqui, tá ok? Obrigado. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. Confira a agenda de eventos do TJGO para os próximos dias. A comarca de Aruanã é a próxima a receber o mutirão do projeto Justiça Ativa. Os trabalhos vão acontecer entre os próximos dias 18 e 21 de outubro. Outras 2 edições ainda estão previstas para ocorrer neste ano. E o projeto Acelerar Previdenciário também vai ao interior na próxima semana. Nos dias 17 e 18 de outubro, o mutirão estará na cidade de Piranhas, onde devem ocorrer 230 audiências. Já nos dias 19, 20 e 21, os trabalhos serão em Caiapônia, com previsão de 400 audiências. O Agenda Judiciária vai para mais um intervalo e a gente volta daqui a pouco.